Para encerrar nosso vídeo, galera, uma atualização sobre Alan. É o seguinte, Flamengo, eu falei no vídeo de ontem e vou repetir, o Flamengo não desistiu do Alan e o Atlético Mineiro não desistiu de vender. O Atlético Mineiro travou. Hoje conversei com representantes do Alan e falaram, Vene... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo em reta final de preparação, né, vamos dizer assim, para a volta do Campeonato Brasileiro, que é na quinta-feira, agora dia 22, diante do Bragantino fora de casa. Notícias sobre De La Cruz e Alan, notícia atualizada com o Vene Casagrande. E ainda, né, o debate sobre Sampaoli. Sampaoli completa 2 meses dirigindo o Flamengo. E quais são as expectativas desse Flamengo para o restante da temporada, né? 2 meses de Sampaoli, 2 meses excelentes de Sampaoli, sim. Consigo transformar esse Flamengo. Mas o que a gente espera desse Flamengo para o restante da temporada, né? Então vamos embora aí por mais um vídeo. Já vai deixando seu like e a sua inscrição também para ajudar o canal Crédito ESPN Brasil e o canal do Vene Casagrande. E vamos embora por mais um vídeo, né? E o treinamento do Flamengo hoje estava bom, hein? Depois eu vou mostrar no final do vídeo um trecho aí sobre treinamento do Flamengo e ainda Bruno Henrique se destacando muito nos treinamentos, né? Tamo junto e deixa seu like aí. Falar em sereno, deixa eu chamar o Pedro Henrique Torre, porque a noite já caiu também no Rio de Janeiro e o Pedro vai trazer pra gente informações também do rubro-negro. Pedro, atualize pra gente as informações. Onde é que você tá? Conta aí pra gente. Boa noite. Tudo bem, Bruno? Uma boa noite para você aí, pro Zé, Celso, um beijo pra Mari. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Pra carioca é aquele inverno, né? Inverno chegando essa semana, 20 graus, todo mundo agasalhado aqui, passando para fazer suas atividades físicas. Mas tá tranquilo, o clima tá tranquilo. Tá um calendário mais tranquilo também, porque os clubes estão parados nesse momento. A data FIFA proporciona esse período. E quem comemora bastante esse período é o técnico Jorge Sampaoli no Flamengo, né? Completou ontem 2 meses à frente do clube. Talvez ninguém imaginasse que seria já um período de maior bonança aí nessa data FIFA, 3º lugar no Campeonato Brasileiro, classificado na Copa do Brasil, basicamente classificado na Libertadores, muito difícil agora que fique fora das oitavas de final. Então, um período de maior tranquilidade que ele tem para trabalhar a equipe no Ninho do Urubu. O time folgou nesse domingo, ganhou mais um refresquinho, mas vai continuar nessa semana o trabalho duro. Quinta-feira o jogo contra o Red Bull Bragantino, e aí o Sampaoli falou um pouco à Flá TV desses 2 meses de trabalho, como é a sua filosofia e também dos namoros que ele teve com o Flamengo. Quase chegou em algumas outras oportunidades e a obrigação de ser sempre um protagonista. A gente acompanha agora o Sampaoli. Com o Flamengo. Isso começou quando? Desde el 2014. 2014, después del 2011, de aquella sudamericana que ganamos la U de Chile, que ganamos aquí a Flamengo 4-0 no Maracaná, se generó una expectativa con mi manera de sentir futebol. Tá então, Bruno, Sampaoli que, enfim, tá animado com esse seu projeto no Flamengo, contrato até o fim do ano que vem. As coisas começam a se encaixar, vamos ver como é que vai ser esse período agora que ele teve para trabalhar a equipe. Verdade que não tinha, por exemplo, o Vidal, o Pulgar, o Pedro, o Ayrton Lucas, enfim, o pessoal aí que está fora, o Varela, todos com as suas seleções, e fica na expectativa dos reforços também. O Alan do Atlético Mineiro, De La Cruz do River Plate. O Flamengo entende que tem que ter paciência. As negociações, elas se encaminham em determinado momento, pode dar uma parada ou outra ali, mas são negociações duras, bem grandes também, os valores são grandes, os jogadores são importantes. O Flamengo tem calma nesse momento, acredita que tudo vai sim se acertar com esses jogadores. A janela abre no dia 3 e a partir do dia 3 de julho vai ter também à disposição Luiz Araújo e o Rossi, esses aí já tudo acertadinho, pré-contrato assinado. Então o Sampaoli está na expectativa de ter esses dois e quem sabe também Alan e o De La Cruz. O Flamengo acredita que vai conseguir superar os obstáculos e contratar esses 2 jogadores. Bruno. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? E além, claro, dessas contratações, eu até brinquei com o próprio Pedro esses dias aqui, professor, que o Sampaoli, graças a esses últimos resultados antes da data FIFA, ele teve algo que é algo mais precioso que um treinador do Flamengo pode ter: paz. Porque isso poucos têm, né?
Mas também, se ele não tivesse paz, desclassificando o Fluminense, goleando o Vasco. Bom, a gente fala um pé na classificação da Libertadores. E a própria vitória é isso. Não, ele está classificado. Só que antes dessa sequência, era aquele momento turbulento de elenco rachado e tudo mais, né? Muitos tiveram aquele momento e não conseguiram a virada. Né? É por isso que eu acho que o ponto forte desse trabalho é o gráfico com a curva para cima. Ele está num momento com a curva para cima. Agora é tudo de bom. Perspectiva de reforços. Né? Só me chamou a atenção ele falar para a TV do Flamengo, porque aqui ele não falava para a TV do Santos. Meio marrento, né, Zé? E a do Galo não sei, sinceramente não tenho conhecimento, mas falou para a TV do Flamengo, o que é sempre importante, é uma satisfação que você dá ao torcedor. Sim. Ah, mas ele está tirando o pé em muitas das convicções dele, né, Mário? A gente vê ele até tentando se comunicar melhor do que fazia antes, né? Exatamente. E a maneira como ele conversava nas coletivas, né? Quando as coisas demoraram para acontecer. Não demoraram no sentido da exigência do futebol brasileiro, né? No sentido de um novo projeto dentro do normal. Mas a gente falando do Flamengo rodada após rodada, semana após semana, já são 10 jogos que o Flamengo não perde. É importante para o Sampaoli, né? Toda essa sequência e aí passando por classificação contra o principal rival, desde aquela derrota para o Atlético e aí vem aquela vitória contra o Corinthians com gol de zagueiro, artilheiro, enfim. Eu acho que o Sampaoli ele consegue desempenhar num clube que tem a capacidade de dar para ele o que ele gosta, que são reforços, né? Sim. Então se ele tem carta branca ali, ele tem a possibilidade de desempenhar. A paz no futebol pode durar 90 minutos, né? Ou em 90 minutos ela pode mudar. Porque o time dele também não está pronto ainda, né, Zé? Ele mesmo quer mais desse time. Mas ele chega com uma bandeira branca, né? Porque ele chega para resolver o problema. Um problema que já estava instalado e o problema que não foi criado por ele. Um problema que foi criado pela essa diretoria quando fez a opção de mudança de treinador. Então ele está tranquilo. Ele está sossegado. Ganhando, perdendo, ele já sabia, ele já previu. Isso aqui, ó, vou chegar, eu vou tentar colocar a minha forma de jogar, né? O jeito que eu vejo o futebol e me contrataram para isso. É o que ele está fazendo. Tem algumas coisas que precisam ser questionadas? Precisam. Por exemplo, ele reclama muito do calendário, mas ao mesmo tempo ele sobrecarrega os jogadores nos treinamentos. Sim. E depois fala, pô, nós temos muitas lesões. É lógico que tem lesão, você tem que saber o meio termo. Só que a culpa é dele? Não. Ele está chegando aqui, eu vou colocar a minha forma de trabalhar. Os jogadores precisam se adaptar ao jeito que eu trabalho, à forma como eu penso futebol. E isso leva um certo tempo. Eu estou só curioso para ver se, por exemplo, com as vitórias, porque acho que o Flamengo, ele é um bom treinador, tem a sua forma peculiar muitas vezes de ser, mas ele é um bom treinador. Né? Com as vitórias, como ele vai se comportar? Se ele vai continuar dando entrevista da mesma forma, se ele vai continuar sendo a mesma pessoa, né? Porque a gente sabe que quando você começa a ganhar, o ambiente muda, a empolgação, você ganha mais, né? A tua vaidade, o teu ego consegue ficar mais inchado, vamos dizer assim, aí você esquece que um mês atrás você estava passando por dificuldades e que você estava dando entrevista com um tom de voz mais baixo, no caso do Flamengo, isso é um problema que vem de cima, inclusive, esse ego, né? E esse é o grande problema. Isso é um dos problemas que muitas vezes acaba atrapalhando o próprio Flamengo. É só lembrar, Real Madrid pode esperar, a sua hora pode chegar, o que aconteceu, né? O cara fica desumilde, Zé. Desumilde. A sequência do Flamengo, Red Bull Bragantino, na quinta-feira. O rubro-negro vai ter que esperar um pouquinho mais ainda para ver, então, o Flamengo de volta. Depois tem o Santos e aí o Alcas. São os 3 jogos que o Flamengo vai ter pela frente na retomada da temporada. Rápida pausa e a gente já volta a... Fala assim, tá? E aí a gente vai falar sobre o Marinho, que deve sair mesmo do Flamengo. E claro que o Flamengo não vai se opor, porque tá querendo mesmo que ele saia. Tá aqui, ó, vamos subir. Tá querendo mesmo que ele saia do Flamengo. E a gente vai falar também sobre o Alan. Será que vai ou não depois da chegada do Galo, tá? Depois da chegada do Filipão no Galo. Aí, ó, 5 jogos com o Sampaoli, 1 como titular, minutos por jogo, 30,2 e tem 2 assistências. Tá aí, então, os números do Marinho. Mesmo que ele tivesse números maiores, eu acho que depois de tudo que aconteceu com o Sampaoli, não tem mais nenhum clima. Não. E é claro que quem chegar agora e for levar já ajuda, porque não precisa pagar o salário do Marinho e é um salário muito alto. E aí, a gente já falando do Alan também, o Filipão chegou e o Filipão disse, por favor, eu quero ele aqui. Aí fica mais difícil, né? De fato, não tinha nenhum clima pro Marinho ficar. Me chama a atenção essa aproximação do Fortaleza em detrimento ao São Paulo.
se é por questão financeira, se é por questão de projeto, o que é que move mais o Marinho, né? Se o Fortaleza está pagando mais do que o São Paulo estava disposto a pagar, ou se o Marinho está preferindo encaminhar o acerto com o Fortaleza em detrimento ao São Paulo. Acho que vale essa reflexão. O Fortaleza perdeu o Moisés, né, que foi para o futebol mexicano, foi para o Cruz Azul do México, se não me engano, e abre uma lacuna importante no elenco. O Marinho chegaria com status de titular, com tamanho de titular no Fortaleza, mas está muito claro que no time do Vojvoda, se não chegar jogando, vai ficar no banco de reservas, embora o técnico argentino do Fortaleza rode bastante o elenco. Acho que pode ser uma peça útil ao elenco do Fortaleza, uma contratação que faz lá algum sentido. Em relação ao Alan, é o que o Pedro falou, o Flamengo fez o que ele podia fazer, né? A negociação estava praticamente fechada, principalmente porque o jogador tem o desejo de ir, o Flamengo tem bala para comprar e o Atlético vive uma enorme crise financeira, é a maior dívida do país, e precisa vender gente. E o Alan seria vendido por um bom valor, né? Quase 8 milhões de euros aí a venda do jogador. Com essa chegada do Filipão, com essa tentativa da diretoria de contornar o ambiente, de amansar a torcida e de fazer o Alan ficar, a minha única dúvida é em relação à motivação do próprio jogador. Se a diretoria do Galo está apostando na capacidade que o Filipão tem de mobilizar o grupo, e ele é mestre, ele é gênio, né, na gestão de grupo, para conseguir convencer o Alan de que, olha, fica aqui, continua conosco, que é uma boa, ou se isso vai pedir algum tipo de habilidade maior por parte da diretoria. E para o Flamengo é uma notícia ruim, porque o Flamengo vai ter que voltar ao mercado e o Alan é um jogador que o Sampaoli pediu para o Atlético Mineiro, então é um jogador que entrega funções específicas que o seu técnico gosta demais e vai ter que voltar para o mercado para procurar alguém com essa característica, o que, convenhamos, não é lá muito fácil. Pois é, vamos ver então o que é que vai acontecer com o Alan, porque sim, pode ter uma mudança com a chegada, né? O fato novo que a gente tanto fala quando chega em um clube, ainda mais o Filipão, que a gente conhece muito bem também, pode ser que as coisas mudem por lá e o Alan queira ficar, mas também me questiono em relação à vontade de ele continuar no Galo. Para encerrar nosso vídeo, galera, uma atualização sobre Alan. É o seguinte, Flamengo, eu falei no vídeo de ontem e vou repetir, o Flamengo não desistiu do Alan e o Atlético Mineiro não desistiu de vender. O Atlético Mineiro travou. Hoje conversei com representantes do Alan e falaram, Vene, as negociações continuam, a gente continua tentando. O Alan ainda tem desejo de se transferir para o Flamengo aposta nesse desejo do Alan para poder conseguir êxito na operação. Para resumir, o que me resumiram dessa negociação toda foi briga de ego, não tem jeito. Os donos, entre aspas, lá do Atlético Mineiro, que tem muito dinheiro, tá? Eles têm muito dinheiro, eles não querem dar o braço a torcer e vender para o Flamengo. E por isso estão enrolando. Mas eles sabem que o clube em si, pela dificuldade financeira, não vai ter como segurar por muito tempo. Então é por isso que o Flamengo continua insistindo na contratação do Alan. Já o De La Cruz, muito distante mesmo. Hoje essa pessoa que me falou sobre a negociação do Alan falou, Vene, o De La Cruz está muito distante. Capaz de se a gente conseguir a contratação, capaz de nem ser nessa janela de transferência. Então existe a expectativa da janela de transferência passar e o De La Cruz não ser contratado. O Flamengo continua tentando? Sim, mas repito, está muito distante ainda. O Alan, apesar da dificuldade toda com o Atlético Mineiro, é uma negociação muito mais próxima de ser sacramentada. Então, fica aí as informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lógica de sempre, o Gerson, desde 2019 que não ganha um reduzido de mim. Mas ele tá tentando, ele tá melhorando muito. É outro jogador, o melhor jogador do nosso time, mas não ganha de mim. É uma coisa natural. Boa, Peri, acho que não ganha de mim. Tu roubou uma bola minha. Não quer outra coisa, tu correu ali pra quê? Pegar rebote? Satisfação. Valeu. Não é segredo. Então é isso aí. Isso aí foi essa zoação aí do Felipe Luiz, né? Que no treino de sábado teve vamos dizer assim, um rachão, né? Em campo reduzido, que o time de rosa, que o Felipe Luiz estava, ganhou de 4-1 do time do Gerson, né? E o último gol, né, da partida, vamos dizer assim, foi do Gerson de pênalti no treinamento. E o Felipe Luiz ainda tirou um sarro, né? Ainda. Pô, tá parecendo no Flamengo e Vasco. O Flamengo ganhou de 4-1, né? Então, após o time do Felipe Luiz, o time de rosa, venceu o rachão em campo reduzido. Vamos embora aqui ver mais algumas falas aqui do
dos jogadores aí. Aqui e os outros ali, ó. Horroroso. Não, horrível. A arbitragem daqui é horrível. Não vai postar esse vídeo aí não, hein? Esse vídeo do Pena não vai postar não, hein? Então, é isso aí. O Gerson reclama de arbitragem até nos treinos. É incrível, sinceramente. Mas esse aí, né? Preparação do Flamengo em reta final desse final de semana agora, né? Domingo o Flamengo acabou folgando. O previsto era treinamento de manhã, mas acabou folgando no domingo. Aí segunda-feira, aquele treinamento normal. E quinta-feira, enfim, volta o Flamengo a entrar dentro de campo contra o Bragantino fora de casa, né? No começo do nosso react, né? Comentaram muito sobre o trabalho de São Paulo. São Paulo completou 2 meses nesse sábado, né? De Flamengo. Ele já deu outra cara. Óbvio que não tá com a cara do estilo de São Paulo. Mas o que o Flamengo era nas mãos do Vitor Pereira não tem comparação, né? O Flamengo nas quartas de finais da Copa do Brasil e praticamente, virtualmente já classificado para as oitavas, né? E ainda a terceira colocação do Brasileirão, né? É aquilo, o que a gente espera desse Flamengo agora para o restante da temporada é que o Flamengo consiga melhor se adaptar ao esquema de São Paulo, que isso é tudo um processo, e continua evoluindo taticamente e tecnicamente dentro de campo, né? O condicionamento físico dos jogadores são outro. Eu não vejo ninguém reclamando de condicionamento físico, praticamente ninguém. Então o Flamengo já é outro time na mão do São Paulo, né? Sobre a atualização do Vene Casagrande, né, que eu também trouxe aqui para vocês aí. O Vene Casagrande disse que o Alan tá perto, entendeu? Mas o Atlético, a gente sabemos que o Atlético Mineiro passa por momentos financeiramente difíceis e precisa vender jogador. Ele não quer vender porque é o Flamengo, mas de uma hora ou outra eles vão ter que vender, né? E o De La Cruz, depois que o River ganhou uma sobrevida na Libertadores, acabou ficando mais difícil a vida do Flamengo, né? Para contratar o De La Cruz, né? Eu vou mostrar minha imagem para vocês aqui do Bruno Henrique nos treinamentos. Se liga só essa imagem aqui. Então, essa aqui é a imagem que eu quero mostrar para vocês aqui, né? No treinamento de sábado do Flamengo, né? Domingo que acabou folgando. Olha a impulsão do Bruno Henrique numa jogada de cabeceio. É uma barbaridade. E o que o nosso amigo aqui, Paulo, disse aqui, eu concordo com ele, né? A impulsão do BH sempre foi enorme. Isso é certo. No gol contra o Grêmio, mesmo ele mesmo que perde o tempo da bola durante a subida, né? Tem que se ajeitar no ar. Ele voltando a jogar o que sabe, se transforma no maior reforço do Flamengo que poderia receber. Concordo com o nosso amigo aqui, Paulo, né? Bruno Henrique voltando ao seu auge. Não vou dizer nem o auge, mas sua melhor condição física. É o melhor reforço do Flamengo para essa temporada. A imagem está meio distorcida, mesmo dando zoom aqui, clicando na imagem para aumentar. A imagem não ficou com uma boa qualidade, mas se você olhar assim, é um absurdo. É um absurdo o que o Bruno Henrique consegue fazer ainda, né? Olha isso aí, o Arrascaeta olhando, Arrascaeta e Thiago Maia. É incrível, sinceramente. Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Deixa sua opinião aí e tamo junto. Próximo jogo do Flamengo, quinta-feira, contra o Bragantino fora de casa, né? Tamo junto. Até lá, ainda tem 5, 6 dias ainda de preparação ainda. Tamo junto e é nóis. Valeu!